para visualizar. Beleza? Gente, já vai dando like aí nessa live para poder ajudar aí o YouTube. Tem aí. Beleza? Não fica sem fazer nada. Se não estiver gostando também, dá dislike, né? Que eu aprendi essa. Yasmin, eu acho que eu vou deixar gravado assim. Não tenho certeza ainda. Fica por aí. Vai embora não. Vai precisar sair? Então tá. Vamos ver aqui. Eu vou deixar gravada com a condição de você depois assistir e compartilhar, beleza? Compartilhar aí no grupo do pessoal. Gente, então vamos lá. Eu resolvi fazer essa live porque eu tô lendo um livro. Este livro aqui. Vocês estão vendo? Este livro aqui é um livro muito foda, tá? Vou mostrar aqui pro pessoal do Instagram. É um livro muito foda. Esse livro chama Os Códigos do Milhão. Gente, eu não acabei de ler o livro. Só que eu falei que quando eu terminasse de ler esse livro, eu ia começar a fazer várias lives falando sobre o que eu estava ali, os códigos que eu fui pegando, que eu acho que é importante a gente levar para frente, né? Falar para as pessoas, compartilhar. Porque ainda são poucas pessoas que conhecem esse livro, poucas pessoas conhecem os livros do Pablo Marçal. Ele hoje é uma referência e hoje é meu mentor, então eu tenho aprendido a cada dia mais com ele. E conciliando com as aulas ao vivo, as mentorias, eu também leio o livro dele. Na verdade, ele tem uns 12 livros e o primeiro livro que eu resolvi comprar dele para eu poder ler foi esse do Código do Milhão, porque ele também hoje é uma referência no mundo das finanças, né? O cara é um puta empreendedor, ele é referência no mundo das finanças e eu não poderia deixar de ler esse livro do Código do Milhão, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, quais códigos são esses, não é mesmo? Aqui a gente fala de quê? De educação financeira, não é? E educação financeira envolve investimentos, envolve dinheiro, envolve finanças, envolve liberdade, envolve prosperidade. Então, as finanças em si, ela não se resume só em investir tesouro direto e bolsa de valores, certo? E gastar menos do que você ganha. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Cada vez mais eu tenho essa certeza, né? Então, assim, então antes de terminar de ler o livro, eu resolvi já começar a compartilhar, sabe? Então, assim, um dos primeiros capítulos gente, já tem tanta coisa que eu aprendi com mais capítulos, tá? E eu tô com o livro aqui na mão, eu vou pedir licença para vocês, para eu poder, se vocês quiserem também, né? Eu vou ler alguns trechos desse livro junto com vocês, para a gente poder ir interpretando junto. Então, eu coloquei aí, o tema da nossa live é Os Códigos do Milhão, o Código X. Por quê? Tem um capítulo no livro que ele se chama, o capítulo se chama Código X, né? Desde quando eu comecei a acompanhar o Pablo, uma das lives dele, de madrugada, 4h59 da manhã, eu escutei ele falando uma vez sobre esse Código X, sabe?
eu escutei ele falando sobre esse código X. Esse capítulo aqui, ó. Código X. Quando eu escutei aquilo, numa live dele, eu falei, eu nunca... Sabe quando dá tipo, putz, que você destrava e você nunca parou pra pensar naquilo? Então, foi quando eu escutei a primeira vez. Eu não sabia que isso estava escrito nos livros dele. Então, o que eu tô achando bacana também de você ler o livro? Porque é como se você estivesse dentro da mente da pessoa. É como se você estivesse dentro da cabeça da pessoa. Certo? Então, toda vez que eu leio o livro, você imagina aquela pessoa falando aquilo ali para você. Então, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, eu não queria que ele falasse sobre aquilo de novo, que eu achei interessante, principalmente para mim, que é de finanças e tudo mais. E aí, quando eu comecei a ler o livro, um dos capítulos do livro era o Código X, né, um dos códigos dos milhão. Então, eu ainda não sei quais são todos os códigos do milhão para desbloquear as ilhas neuronais. Ah, Kézia, mas você está falando isso é porque você já ficou milionária? Óbvio que não, né? Na verdade, eu só não concretizei, porque eu já me sinto uma milionária. Eu já me sinto, eu já me visualizo uma pessoa lá na frente que isso faz toda a diferença. A gente visualizar tudo que você pegar para ler, você vai ver. Na hora que eu começar a falar do código X aqui, na hora que eu começar a falar do código X, a gente vai falar essa questão de novo da visualização. Então, não tô milionária ainda, mas eu já me visualizo. Mas não é só pelo... Na verdade, eu não me visualizo uma pessoa milionária. Eu me visualizo uma pessoa próspera, né? E o que é a prosperidade? Prosperidade é crescer naturalmente. Prosperidade é natural, né? Então, eu acho muito bacana quando a gente faz essas comparações com as coisas da natureza. As coisas que Deus criou até o sétimo dia. Isso é incrível, porque você vê que uma árvore, ela é próspera, porque ela cresce naturalmente, ela só faz o que tem que ser feito, ela só cumpre o propósito dela, né? Que é crescer e dar os frutos, certo? E em relação aos frutos, uma coisa muito interessante também que o Pablo sempre fala, que se a gente não colhe os frutos de uma árvore, o que vai acontecer com ele? Vai ficar podre. Então, se você é uma árvore que está crescendo e se não colhe os seus frutos, ou seja, se você não compartilha o que você está sabendo, se você não transborda, se você não passa para frente, você não colhe aqueles frutos para poder vir frutos novos, você vai ser uma pessoa podre. Seu fruto vai apodrecer. E não é isso que a gente quer. Lógico que não, né? Então eu achei muito interessante o código X. E eu vou falar um pouquinho aqui deles com você nesse capítulo, beleza? Então já chega aí dando like, já compartilha aí no grupo do WhatsApp de vocês. Galera que tá no Instagram, bora lá pro YouTube. E eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre esse código X, que é muito interessante. Presta atenção comigo, gente. Ele deixa uma frase destacada que fala assim: se você multiplicar zero com algo, se você multiplicar zero com alguma coisa, o resultado vai ser nada, né? Nada. A galera aí da matemática, da engenharia, que está acostumada com números, né? Nem que seja, a gente vê que zero vezes alguma coisa, ou alguma coisa vezes zero, é zero. Então, gente, já deu para entender que o código X, ele está escondido dentro da matemática, certo? O código X está escondido dentro da matemática.
Então, prestem atenção nisso aqui. A mágica da multiplicação. A gente começa assim. A sabedoria e a riqueza, unidos a este curso eu pensei, a este livro eu pensei, não é possível que a matemática entregue o ouro. Sim, ela entrega e aqui está um código poderoso que eu vou te ensinar. O código que eu descobri foi o único sinal da matemática que faz você ficar rico é o X. A soma não faz, a subtração não faz e nem a divisão faz. E nós vamos ver aqui o porquê de cada um deles. Então, gente, o código X é o código que está dentro da matemática. É o X. Sabe quando a gente sempre escutou o X da questão? E agora eu não acredito que eu descobri que o X realmente é o X da questão, né? Então, vamos ver isso aqui. Que fantástico. A soma. O porquê que a soma não vai te enriquecer, a divisão não vai te enriquecer e a subtração não vai te enriquecer. E nós vamos ver aqui um pouquinho de cada um deles. A soma são os poupadores de dinheiro. Então, quando eu fui lendo isso aqui, eu fui já ligando os pontos com tudo que eu já aprendi, com tudo que eu falo, com tudo que eu ensino. Certo? Então, olha o que acontece com o sinal de mais na matemática, né? Então, a soma, olha o que ela faz. A soma na matemática representa os poupadores, certo? Sabe a galinha? De grão em grão, a galinha enche o papo. Esse papo é furado. Se você for um poupador que não sabe multiplicar nem canalizar os recursos, você irá levar pelo menos uns 700 anos para você prosperar. Não funciona. Os poupadores só entendem de soma. E como que é a soma? De pouco em pouco. Aprende uma coisa, pouco sempre será pouco. Então, quando eu escutei isso aqui, eu sempre tive isso, de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão a galinha enche o papo. Só que isso não funciona. Esse papo é furado. Sabe por quê? Porque de pouco em pouco você vai demorar. Você pode chegar, mas você vai demorar a chegar onde você quer chegar. Então, o segredo tá no X. O que o X faz? Ele multiplica. Se você só somar, vai demorar muito mais tempo do que se você multiplicar. Então, quando eu sempre falava, de grão em grão, galinha enche o papo. É claro que se você for pensar no sentido de que você tem que fazer sempre alguma coisa todos os dias, né? Mas, quando a gente fala em exponencialidade, quando a gente fala em multiplicação, é aí que está o segredo. Porque essas somas são os poupadores. Então, trazendo aqui no mundo dos investimentos, as pessoas que juntam dinheiro, elas só juntam, só soma. Elas não vão sair do lugar. As pessoas não vão sair do lugar. Os poupadores, os famosos poupadores, não vão. Aprende uma coisa: pouco do pouco sempre será pouco. O negócio é multiplicar. Então, quando a gente pensa em soma, não é o suficiente. Não é o suficiente. Comecem a pegar aí o X da questão, beleza? Então, a soma representa os poupadores. E assim, eu tive já esse desbloqueio, né? Quando eu descobri o mundo dos investimentos. Que eu sabia que só eu guardar o dinheiro não ia ser o suficiente, sabe? Eu tinha que arrumar um jeito de fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. E é isso. Você só poupar, você só de grão em grão, você só somar de pouco em pouco, tudo bem, você pode chegar lá. Mas o segredo está no X.
O segredo está na multiplicação e não no sinal de mais. Lembre-se disso. O somador é o poupador. Então, reflita aí, ou então coloca aqui no chat para mim se você é um poupador. Você poupa, tá lá, 1000 anos naquela empresa. Você tá 1000 anos trabalhando naquela empresa e só fica poupando e juntando dinheiro. Não faz nada para multiplicar esse dinheiro. Você é só um somador, você é só um poupador. Você nunca vai exponencializar isso, nunca vai multiplicar isso. Isso é um erro gravíssimo, tá? Os poupadores. Porque eles têm medo, né, de aplicar o dinheiro para fazer esse dinheiro multiplicar de uma certa forma. Aqui eu não estou falando só de bolsa de valores, de nada não. Só disso não. Investir em pessoas, investir em empresa, em empreender, sei lá, qualquer coisa que nós vamos ver aqui, daqui para frente um pouquinho, como que a gente pode exponencializar isso, tá? A subtração, vamos ver o sinal de subtração aqui agora. A subtração é aquele que subtrai. O sinal de subtração representa aquela pessoa que só subtrai. O que significa isso? É o consumidor. Então, o sinal de menos, a subtração, ela representa o cara e a mulher que é consumidora. O cara que consome é o que gera o problema no caixa. Porque tudo que ele põe à mão é para tirar recurso. Então, tem um cara que só soma, só poupa ali de pouco em pouco, mas ele não consegue uma exponencialidade. E o cara que só subtrai, o que acontece? Ele nunca tem nada. Ele nunca tem nada. Então é o perfil do famoso consumidor. O consumidor vive comendo toda a base que tem. Como ele não multiplica, usa o dinheiro principal e vai consumindo diariamente até não ter mais. Então a pessoa nunca repõe o dinheiro. Além dela não multiplicar, ela não faz mais dinheiro. Ela só vai subtraindo e vai chegar uma hora que não tem dinheiro nenhum, né? Ele é um insano, é um desenfreado. Ser consumidor é terrível. Então eu vou lendo aqui e eu quero que vocês reflitam em qual perfil que vocês estão. Somador, que é o poupador, que vai poupando de pouco em pouco e vai demorar anos, né? Então isso aqui, gente, eu quero trazer para vocês uma mudança de mentalidade. Desde quando eu vim para as redes sociais, já tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos, que eu vim aqui para o canal do YouTube, vim aqui para o Instagram e o pessoal do Instagram, live está sendo ao vivo no YouTube, beleza? É só acessar o link aí no perfil da bio. O que acontece? Desde quando eu vim para as redes sociais começar a compartilhar tudo que eu estava aprendendo, a primeira coisa não era eu fazer ninguém ficar rico. Claro que não vou fazer ninguém ficar rico. No sentido... como que eu vou dizer? O meu foco sempre foi a mudança de mentalidade. Da mesma forma que eu comecei a mudar minha mentalidade, eu queria começar a passar isso para as pessoas desde as pequenas coisas. Desde não sair de um banco tradicional que vai te cobrar tarifas e antes as pessoas não davam ideia, não se importavam com isso. E hoje elas veem que isso pode interferir no dinheiro delas, sabe? Começarem a pensar a colocar o dinheiro para trabalhar. Então, isso não é eu que vou fazer isso para a pessoa, mas o meu foco é conseguir fazer a mudança de mentalidade. É trazer uma metanoia, né? Então, é fazer você pensar, você sair daquela zona de conforto sua, de mentalidade, e começar a pensar em outras coisas, né? Então, o foco é sempre esse. Então, essa questão que ele usou aqui, a matemática para poder exemplificar os perfis do consumidor, do multiplicador, do cara que é divisor, que nós vamos falar dele aqui agora, do cara que subtrai, que é só o consumista. Isso tudo são mudanças de mentalidade. Então, vamos ver aqui agora a divisão. O sinal da divisão é o insensato, o faccioso,
O contencioso é aquele que se para no casamento, que desfaz sociedade o tempo todo. Esse é o cara da divisão. Tudo ele quer dividir. Aquele que gosta de dar prejuízo o tempo inteiro. Vive desfazendo o contrato e sua própria palavra. Esse é o cara divisor. Ele quer sempre rachar tudo. É o sinal da matemática mais perigoso, gente. Esse negócio do rachar tudo, você começa a ver ali que a pessoa é aproveitadora, né? Então, o sinal da divisão, o cara que é o insensato, o cara que é o divisor, ele quer aproveitar de tudo, né? Ele sempre está desfazendo uma sociedade, ele nunca tem unidade com ninguém, ele nunca respeita ninguém, né? E ele sempre gosta de dar prejuízo nos outros, sabe? E ele nunca tem dinheiro também para nada. Então, esse sinal, ele é muito perigoso. Então, se você estiver perto de pessoas que é do sinal da divisão, que é o cara, a mulher insensata, é aquele que não leva o casamento a sério, que desfaz da mulher, que desfaz do homem, que não se importa com o outro, aquele que gosta de dar prejuízo o tempo inteiro, que vive desfazendo o contrato e não cumpre a própria palavra. Esse é o cara divisor. Ele quer sempre rachar tudo. É o sinal da matemática mais perigoso. Então, tomem cuidado com esse tipo de pessoa. E agora a gente tem o sinal da multiplicação, que é o X da questão. O multiplicador, quem que ele é? O próspero. Aquele que vive crescendo. Para prosperar, você precisa dele, pois precisa de progressão, de juros compostos. Você precisa da multiplicação. Poupar não é o suficiente, pois você precisa de explosão, de alavancagem. E isso só um sinal da matemática te dá, o sinal da multiplicação. Que doideira é essa? E na hora que você começa, tipo, putz, né, dá aquele desbloqueio, você começa a falar assim, meu Deus, eu nunca parei pra pensar nisso. Pessoal do YouTube aqui falando que parou, já voltou? Acho que já, né? Me fala aí se tá tudo ok no YouTube. Gente, então o sinal da multiplicação é o sinal da pessoa que é próspera, da pessoa que está sempre em crescimento, né? Da pessoa que está sempre multiplicando. Você precisa aprender sobre o código X. É o único código que multiplica. É o princípio da multiplicação. Então, quando... Foi muito engraçado porque teve uma vez que eu escutei, né, o autor do livro, o Pablo, ele falando que a maioria das empresas dele, tudo tem X no nome. É PLX, é X-Brand, é X não sei o que. Então, tudo que ele faz, todos os projetos, os nomes das empresas, tudo ele gosta de colocar o X. Porque ele fala que o X é o que vai multiplicar, é o que vai fazer aquele negócio prosperar, né? Então, até nos nomes que ele pensa, ele sempre pensa em colocar o X da multiplicação. Parece uma doideira, mas ele exemplifica aqui alguns cálculos. O sinal da multiplicação, ele também é perigoso. Por quê? Olha só. Se você multiplica nada com alguma coisa, é igual a nada. Qualquer coisa multiplicada por zero, vai dar zero, tá? Agora, se você multiplicar o meio, uma coisa meia, o meio com o inteiro, vai resultar em meio, ou seja, o inteiro que era pleno vai se tornar metade. Então, não fica metade nas coisas, sabe? Se você pega 0,5 vezes 1, o que você faz? Em vez de você potencializar o meio, que era o 0,5, com um inteiro que você tinha pleno, o resultado é meio. Então, quando você multiplica metade também das coisas, em vez de potencializar, o seu resultado vai diminuir, em vez de você
aumentar, certo? E cada vez mais que você for multiplicando números menores, se você multiplica 0,5 vezes 0,5, o que vai acontecer? Meio com meio dá 0,25. Vai só diminuindo. Então você tem que multiplicar um inteiro com outro inteiro para poder exponencializar. Se você multiplicar duas metades, o resultado será pior ainda, junto do que era separado. O resultado será menor do que antes de multiplicar. Você entendeu que doideira que é? Cuidado com a multiplicação, pois sempre que você multiplicar uma coisa por algo abaixo de zero, como os exemplos que a gente citou aqui agora, você terá um resultado menor do que antes. Então, se você multiplica algo abaixo de zero, o resultado vai ser pior do que era antes. Por isso, a gente precisa ter um inteiro para multiplicar. Esse é o segredo do código X. Gente, vai acompanhando. Por exemplo, quando Jesus ia multiplicar alguma coisa, ele sempre pegava algo que já existia. Ele não ficava inventando e nem pegava metade de nada. Quando ele transformou a água em vinho, já existia água. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, já tinha pão e peixe. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, já tinha um corpo. Ele não fez mágica, não inventou. Isso é para provar que nós podemos multiplicar coisas que já existem. Nós temos que enxergar que nós somos um inteiro, onde nós vamos achar um outro inteiro para multiplicar e alavancar isso, exponencializar isso. Toda multiplicação não parte de zero, parte de algo pleno. Você tem que ter algo pleno na mão. Se não tiver, a matemática vai invalidar a sua multiplicação. Pegou o código ou não? Tá pegando o código ou não? Eu espero que sim. Esse código X é exponencial, certo? Nós temos que ser multiplicadores, não temos que ser somadores, que são os poupadores, não temos que ser os subtradores, que só subtraem, só tiram e nunca repõem nada, nem somam, nem multiplicam, só subtrai, que são os consumidores. E não podemos ser os divisores, que é sempre quem está desfazendo as coisas, sempre quem está tomando prejuízo nas coisas, sempre quem não honra as outras pessoas, sempre está dando prejuízo em alguém, sempre quer uma rachadinha. Não seja esse tipo de pessoa também. Nós temos que ser multiplicadores. Vai ter uma tarefa para mudar o seu olhar. Então o livro é muito bacana porque ele é cheio de tarefas. Quando a gente muda o nosso olhar para as coisas e começa a enxergar coisas que a gente pode multiplicar, gente, é tão engraçado porque, tipo assim, antes de eu começar a ler isso, antes de eu começar a ler esse livro, antes de eu começar a acompanhar o autor, o Pablo, eu ficava assim, eu olhava para as coisas, né, desde quando eu comecei, assim, a empreender e buscar o mundo do empreendedorismo, eu ficava observando e achava oportunidade em tudo que eu olhava. Eu ficava assim, meu Deus, tudo que eu vejo, não só para mim, para as pessoas, eu consigo enxergar dinheiro. As pessoas fazendo dinheiro, eu consigo enxergar oportunidade onde as pessoas não veem. E, na verdade, quando eu comecei a ler esse capítulo, nossa, até sujei o trem de batom, gente, agora. Sujei o livro de batom, bate na boca. Quando eu comecei a ler esse capítulo, ele fala assim, quando você ver algo que é divisão, você irá cair fora. E se você vê algo que é multiplicação, você quer cair para dentro. Então, antes de eu saber disso aqui, dessa teoria do X, do código X, da multiplicação e tudo mais, de ter essa visão, você começa a ver as coisas e fala, ali vai dar negócio. Ali tem oportunidade. Eu comecei a visualizar isso para as pessoas. Então, assim, tem uma prima minha, não sei se ela tá por aí, ela até começou a me acompanhar recentemente.
Não sei se ela tá por aí. E ela foi morar na Bahia, num lugar maravilhoso. Num lugar maravilhoso. E o lugar chama Caraíba. Tem uma prima minha que ela foi morar nesse lugar. É um lugar bem deserto, é turístico, sabe? É uma aldeia, quase uma aldeia indígena, tem aldeia indígena, é um lugar maravilhoso. E ela postava umas fotos maravilhosas lá, e eu ficava assim, teve uma vez que eu até comentei com minhas irmãs e minha mãe, eu acho, por que que ela não vai fazer parceria com a agência de viagem de turismo? Para ela poder divulgar o lugar, as paisagens e ser tipo uma influenciadora mesmo, porque eu vendo as fotos dela, que nem era com intenção nenhuma, já me influenciou de uma certa forma querendo ir para lá conhecer o lugar. Então eu falava assim, por que que fulana não faz uma parceria com uma agência de viagem, não faz uma parceria com uma pousada lá para ela poder divulgar, né? Ela ser influenciadora e divulgar as paisagens e atrair as pessoas, né? E as pessoas que fecharem o pacote através dela, ela pode gerar um cupom de desconto naquela agência, naquela pousada, e as pessoas fechando com o código dela, ela ia ganhar uma comissão naquilo. Vendo uma foto, eu comecei a imaginar um negócio multiplicando lá na Bahia. E as pessoas não enxergam, sabe? Flávia falou, nossa, me enxerga, Flávia. Pois é, eu te enxergo sim. Nós temos muito para conversar. Nós vamos conversar aí, tá? Podemos aí fazer uma parceria aí no futuro. Vamos que vamos, tá? Você é uma pessoa que eu gosto muito de estar ao meu lado. Eu estava com os projetos e depois nós vamos conversar, beleza? Bora cair padrento. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a ter esse olhar multiplicador, você começa a visualizar coisas e pessoas que você sabe, aquilo ali vai multiplicar. Quando você vê que aquilo ali não é multiplicação, você enxerga que a pessoa é uma divisora ou uma subtradora, que ela vai gastar tudo e vai te levar para o buraco. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sociedade, porque se você faz uma sociedade com uma pessoa que é da sinal de subtração, a pessoa só tira e a pessoa não repõe, muito menos multiplica. Se você pega uma pessoa de sinal de divisão, a pessoa ela não tem palavra, a pessoa vai querer rachar tudo, ela nunca vai querer multiplicar, ela sempre vai querer ficar na rachadinha, ela sempre vai levar todo mundo no prejuízo. Então, não são tipos de pessoas que a gente tem que fazer negócio para multiplicar o nosso dinheiro. Então, sai correndo desse tipo de pessoa. Comece a enxergar pessoas que têm a visão multiplicadora, igual você vai começar a ter agora. Que você já vai olhar para o negócio e você vai ver. E como que você conhece esse tipo de pessoa também? Primeiro, se você é uma pessoa de princípio, você começa a enxergar se aquela outra pessoa, ela também tem princípios ou não. Depois você começa a ver personalidade. Depois você começa a ver comportamentos daquela pessoa, certo? Uma coisa, o autor fala assim, o Pablo fala assim, uma coisa que ele não faz mais é investir em coisas que demoram anos para dar retorno. Então, dependendo do negócio que você vai fazer, a gente tem que pensar no longo prazo. Só que usando o método do código X, trazendo a visão multiplicadora, a ideia é que alguma coisa que você realizaria em 10 anos, você realize em 6, em 7, em 5, em 4. O multiplicar e o exponencial vai fazer com que coisas que você demorariam, investimentos que você demoraria para recuperar em anos, muitos anos, você vai usar esse potencial do X para poder fazer isso acelerar. E hoje, qual que é um dos nossos potencializadores? A internet. A internet faz parte do código X. É por isso que
né, o autor aqui, o Pablo Marçal, ele está focando nos códigos da internet, os códigos digital. Então, é arrancada digital, La Casa Digitais, as 12 profissões do digital, o destravar digital. A internet é um X onde vai juntar um pleno, que é você, o inteiro, que é você, onde você vai achar um outro inteiro, que é o que você gosta de fazer, vai pensar em alguma coisa para você gerar, o seu conteúdo é um inteiro, e você vai usar a internet para ser o seu X e fazer você explodir, e fazer você multiplicar. Então, projetos que você realizaria daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, você vai usar a internet para acelerar esse processo. É o que muita gente ainda não entendeu. É o que muito negócio ainda não entendeu, o negócio físico. Muitas empresas físicas ainda não entenderam que a internet é um código multiplicador, é um código X, que é o que vai exponencializar e vai fazer a gente virar 10 anos em 5 anos. Tanto que você viu que em 6 meses de pandemia, projetos que eram para ter sido realizados em 2 anos foram realizados em 6 meses ou menos, porque a internet é um dos X que a gente tem que buscar, é o X da nossa geração que vai fazer a gente potencializar. Outra coisa também, não é um dos códigos mais pesados X hoje na prática é a nossa internet, mas a internet sozinha, não é a internet que vai te dar dinheiro, não é a internet que vai se exponencializar sozinho. É você que vai usar a internet para fazer a sua mensagem chegar a mais pessoas, vai fazer o seu produto chegar a mais pessoas, certo? Você investir em outras pessoas também, em outros negócios, também faz o X multiplicar com mais rapidez. Então ele fala aqui que hoje ele já ganhou uma expertise para não precisar esperar tanto, né? Ter o retorno dos investimentos dele. Isso ele fez no começo. Então no começo ele pensava, sim, daqui a 10 anos. Na hora que ele viu que ele podia fazer isso acelerar, hoje ele já tem uma expertise que ele quer. Não é esperar 10 anos, é a gente esperar o máximo que tem que ser esperado com menos tempo possível. Entendeu? Assim como eu, você também irá mudar o seu perfil ao longo do caminho. Então, é isso que eu comecei a pensar também. É claro que a gente tem que ter a visão do longo prazo, né? No sentido de não querer as coisas imediatamente, o imediatismo, falando no sentido de consumo, né? Então, esse conceito do longo prazo, ele ainda faz parte no sentido do consumo. Para que você quer antecipar um sonho agora se você não tem condição de antecipar aquele sonho? Né? É ter paciência no longo prazo para alcançar. Agora, no meio do caminho, ele fala aqui que quando ele começou, ele era assim no longo prazo. No meio do caminho, ele foi aprendendo e foi gerando uma expertise que projetos que durariam para realizar em 1 ano, ele faz realizar em 6. Projetos que iam durar 5 anos, ele faz realizar em 2. Porque ele começou a achar multiplicadores junto com ele para fazer com que esse investimento retornasse mais rápido. O Geraldo falou, hoje debaixo do céu não existe nada mais poderoso que a internet. A internet é um código pesadaço, tá? Da multiplicação. Código X é isso, mudar o seu olhar para um olhar multiplicador. Enxergar de forma que você se conecte na essência da matéria, criando gatilhos mentais, dando ordens para que vire 2, 3, 5 ou 10. Eu faço isso de forma mental e tenho resultados experimentais de forma física. Qual que é o código X? O código X é o único sinal que te faz ficar multimilionário ou bilionário. Esse é o sinal da multiplicação.
É o código do milhão e do bilhão. Não adianta você ficar aprendendo sem praticar. A prática faz um milagre da multiplicação em sua vida. Quando você aprende algo, é necessário ativar o modo ação para fazer o que você aprendeu. Então, é por isso que eu vim aqui compartilhar, certo? Eu vejo muita gente lendo livros e guardando aquilo só para ela. Para quê? Para quê? Comecem a compartilhar, sabe? Não é só tirar fotinha de livros. Comecem a compartilhar o que vocês estão aprendendo. Porque dessa forma, além de você estar influenciando outras pessoas, você está aprendendo. Porque senão, quando você acabar de ler o livro e pegar outro, você já esqueceu o que você aprendeu aquilo. E eu falei, esse livro é um livro que eu não quero esquecer as coisas que eu aprendi aqui. E a gente aprende multiplicando o conhecimento. Então, quanto mais eu multiplicar e passar para frente o que eu tenho aprendido, eu vou estar multiplicando o meu conhecimento. E outra coisa que ele fala aqui em um outro capítulo, que fez toda a diferença para ele poder chegar na performance, né? Que ele chegou hoje, o autor, é onde ele fala que você estuda 1 hora e pratica 20. Tudo que você aprender, você tem que estudar 1 hora e praticar 20 horas, porque assim você também vai conseguir exponencialidade. Não é estudar 20 horas e praticar 1. Assim você não vai ter resultado exponencial. Então, eu estava numa vibe que eu queria aprender tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que isso vai acontecendo? Obesidade mental. Se você não passa para frente, começa a te dar obesidade mental, certo? Então, o negócio é você estudar e aplicar. É aprende e aplica. E isso vai te dar performance para uma multiplicação também, certo? Os ouvidos são os maiores receptores. E essa recepção é um sinal que pode ser multiplicado. Acordo falado precisa ser escrito para ser validado. Então, você fez um acordo com uma pessoa, o que você vai fazer? Você vai escrever para ser validado. O que é escrito é multiplicado ao ser visualizado. Você vê milagre? Isso é a multiplicação de um sinal de recepção, que é a fala. Então, o que acontece? Por isso que é importante a gente anotar as coisas que a gente quer realizar. Porque quando você pensa, é uma coisa. Quando você fala, você está visualizando 2 vezes. Quando você escreve, você está fixando aquilo. Quando você visualiza aquilo que você falou, né? Que seja uma imagem, que seja um texto, que seja um parágrafo, já é uma técnica de multiplicação. Essa visualização faz parte do código X para a gente multiplicar, entrar na exponencialidade. Porque quando você mentaliza, você já está multiplicando aquele objetivo ali. Você já tá fazendo um sinal de multiplicação de exponencialidade quando você visualiza aquilo que você pensou, falou, escreveu e visualizou. Entendeu? Como que a gente vai multiplicando? E aí, para a gente realizar aquilo, é um passo, né? Então, isso é a multiplicação de um sinal de recepção do que você fala. Então, você já multiplicou o que você pensou com o que você falou e você anotou e você visualizou. Já começou o processo de multiplicação. É isso aí. Quem ensina, aprende 2 vezes. E quem aprende, não depende. É justamente. Quem aprende, não depende. E é o que eu falo com minhas alunas, com meus alunos, das aulas que eu dou nas escolas ou que eu dou nas minhas mentorias. Quem aprende, não depende. E o foco é justamente esse. Se você aprende, você não depende de nada, nem ninguém. Você não fica alienado, achando que só o que você pensa é verdade, né? Você não fica alienado, achando que
só a sua verdade, né? Que na verdade a sua verdade é a sua imaginação que você julga como verdade, né? Então a gente tem uma imaginação positiva e uma imaginação negativa. Então a sua verdade é a sua imaginação que você aceita ali como verdade, certo? E essa questão de quem aprende não depende, gente, é muito sério. Quando eu falo com as meninas lá da mentoria de finanças, eu falo com elas assim, olha, eu tô ensinando a vocês a saberem dar os primeiros passos nos investimentos. Por quê? Porque eu não quero que vocês dependam de ninguém, muito menos de mim. Eu não quero que as pessoas dependam de ninguém, muito menos de mim que estou ensinando. É para que as pessoas sejam independentes, que elas saibam cuidar do dinheiro delas e saibam investir o dinheiro delas. E não toda vez que elas forem investir, elas têm que me perguntar como se eu fosse autorizar se aquilo está certo ou não. É por isso que o você comprar uma ação, o você comprar um título, você comprar não é isso que é o mais importante. É você entender o por trás desse investimento, o que significa, o que está ali por trás daquele investimento, o que significa aquilo. Porque quando você for tomar a decisão de um próximo investimento, você tem que saber qual que é a melhor decisão. E quando você aprende o que significa, né, o que está por trás daquele investimento ali, quando você for tomar a próxima decisão, você não vai depender de ninguém. É claro que a gente faz uma comunidade, né? As meninas que são minha aluna, a gente tem uma comunidade, um grupo onde a gente conversa e uma ajuda a outra, mas elas vão tomar decisões dela, certo? Então não dependam que banco te oriente, não dependa que bancos tomem a decisão de vocês, não dependa que seu gerente te fale onde você tem que colocar o seu dinheiro, certo? Porque senão vocês vão continuar na ignorância e alienados. E nunca vão conseguir buscar o código X, nunca vão conseguir multiplicar. Então, quem aprende não depende. Essa frase é muito séria mesmo. E por que é muito sério mesmo? Quando a gente fala de finanças e investimentos, quando a pessoa ela não quer aprender, porque ela não quer mesmo, ou porque às vezes ela até quer, mas assim ainda não deu start no aprendizado, o que pode acontecer? Essa pessoa vai fazer o quê? Colocar o dinheiro dela na mão de outras pessoas. E é aonde as pessoas caem em pirâmide financeiras, né? Caem no cara lá que é o divisor lá, ele quer lá meiar naquela confusão toda, quer dar prejuízo em todo mundo, rachadinha, quer a confusão toda, e a pessoa depende, não quer saber de independência, e ela acaba colocando o dinheiro dela na mão de outras pessoas, e elas não sabem o que está acontecendo com o dinheiro delas, e as pessoas falam que vão multiplicar, e na verdade as pessoas nem devolvem o dinheiro, ou só volta com o dinheiro dividido, né? A pessoa fica ali no prejuízo. Por quê? Ela preferiu pagar o preço, né? Para deixar o dinheiro na mão de alguém, não quis aprender, porque quando, gente, eu recebo mensagem, o pessoal começa a me mandar mensagem no WhatsApp. Kézia, olha esse investimento aqui que fulano me mandou, que não sei o que, tal. O que eu falo? Gente, só de ler o negócio eu sei que é vacaiação. Só de ler o negócio eu sei, vaza que é pirâmide. Vaza que é pirâmide financeira. Só que se a pessoa não aprende, ela acha que o negócio ali é maravilhoso, ela vive ali alienada na ignorância, né? Então, isso é muito sério, é uma mensagem que eu queria deixar para vocês também. E essa questão de aprender e não depender e ser mais esperto e não acreditar em tudo que a gente vê e sem questionar primeiro, por que isso é sério? Gente, eu já introduzindo, eu já quero avisar vocês aqui do projeto Revolução Financeira que eu estou criando. Porque cada dia que passa, nesses quase 2 anos que eu venho falando de finanças aqui nas redes sociais, eu fico muito satisfeita porque muita gente começou a dar atenção melhor para o dinheiro e começou a pensar e observar coisas que antes ela não dava importância, né? Então hoje a Flávia tá aí, né? Tá assistindo a gente aqui no YouTube. Ela sabe muito bem, né, Flávia? Ela me mandou uma mensagem
puta da vida, que o gerente dela queria aumentar a tarifa da mensalidade dela, da conta dela, e ela querendo TED gratuita. Gente, com tantos bancos digitais aí, os bancos tradicionais ainda cobram TED. Entendeu? Pra que as pessoas fazem? Só que as pessoas, elas não estão nem aí pro dinheiro delas, a verdade é essa, né? Então, desde quando eu comecei a trazer esse assunto, essa consciência, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, muitas pessoas vieram até mim. Eu fico feliz que eu atingi, né, várias pessoas. Se eu tivesse atingido uma pessoa, eu já estava feliz, né? Que parou de pagar taxa de cartão, de coisas que para mim eram coisas óbvias. E as pessoas não estão nem aí. E até hoje tem pessoas próximas de mim que sabem que eu já falei disso, daquilo. E elas mesmo assim continuam pagando taxa, continuam pagando tarifa, não dão muita ideia para isso e acham que isso não faz sentido. E quando você vê lá no final do ano, você pagou 100, 120, 200 reais em taxa de conta corrente, mais 200 de cartão de crédito, taxa de cartão de crédito, e depois não sabe para onde que o dinheiro está indo. Kézia, mais 15 reais, mais 10 reais, mais 5 reais, mais não sei o que, 9 reais. Gente, se você não dá importância para as coisas poucas e pequenas, você também não vai dar importância para as coisas grandes que podem acontecer com o seu dinheiro. Então, a gente tem que começar a tomar decisões pequenas, certo? Então, eu fiquei puta e eu falei, por mais que a gente fala, por mais que o assunto finanças veio à tona no último ano, né? Desde quando eu vim para as redes sociais, o assunto finanças, ele tá ganhando uma exponencialidade e cada vez mais, mas ainda tem muita gente que está endividado, tem muita gente que não sabe o que é reserva de emergência, tem muita gente que não dá ideia para fazer a reserva de emergência, acha que isso não é importante, e tem muita gente que acha que o dinheiro ficar na poupança tá tudo bem, é só o somador, é só o poupador, e eu quero cada vez mais atingir mais pessoas com isso. Então, eu conversando com minhas alunas ali, a Flávia, que me mandou mensagem puta que ela foi no gerente tentar negociar, e eles assim, não estão nem aí pro consumidor, sabe? Final. Eles não estão nem aí, eles querem abater a meta deles. E eu fui e criei a Semana da Revolução Financeira, que vai ser dia 5, 6 e 7 de outubro, aqui no YouTube, 8h30 da noite. Nós vamos ter 3 aulas, onde eu vou ensinar, né, para as pessoas que estão aí começando. Vou ter que encerrar a live aqui no Instagram. A live aqui no Instagram vai encerrar. Vamos ver. Live no Instagram encerrou. Estamos quase acabando aqui também. Então, eu quero, assim, a galera que tá aí na vibe aí da educação financeira, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar esse projeto para atingir o máximo de pessoas, porque a gente acha que muita gente já sabe, que todo mundo já sabe coisas básicas, desde como começar a fazer o primeiro investimento. Tem pessoas que não sabem que tem a possibilidade de investir, de abrir uma conta em um banco digital e ter tudo gratuito. Tem pessoas que não sabem como começar a fazer o primeiro investimento, que precisa de uma conta em uma corretora, que coisas básicas que às vezes eu acho que tipo, nossa, mas todo mundo já sabe, eu vou falar isso de novo. Não, gente, todo mundo não sabe, tá? E mesmo pessoas que eu acho que sei, que já me ouvem falar todos os dias, sempre me acompanha, e quando vai colocar em prática, as pessoas têm dificuldade. Né? Então, a Semana de Revolução Financeira, não deixe que o banco te faça de trouxa, tá? E comece a aprender a lidar com o seu dinheiro, a saber tomar as decisões. Igual o Geraldo falou assim, faz as perguntas certas, aprender a fazer as perguntas certas, para você não ficar na ignorância, não ficar alienado e não deixar que ninguém tome a decisão do seu dinheiro para você. Beleza? Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para a gente começar a identificar o código X. A gente começar a identificar e a potencializar, a multiplicar, exponencializar os nossos investimentos, certo? Então, aprenda a investir sozinho, tá? Nessa semana da Revolução Financeira, eu vou compartilhar coisas com vocês, eu vou trazer pessoas entrevistadas para vocês verem a barbaridade do que acontece. Tá? Em relação aos investimentos, eu vou contar para vocês o que o banco ligou para o meu pai outro dia, meu pai de 60 anos.
oferecendo investimento em bolsa de valores, de não sei o quê. Eles estão ligando para os idosos, falando isso. Gente, é uma coisa horrorosa que está acontecendo, sabe? Oferecer um CDB de 80% do CDI, isso tinha que ser crime. Oferecendo idoso investir aposentadoria num investimento que é 80% do CDI. Olha esses. Gente, meu Deus do céu. Eu passo até mal só de ouvir. E a pessoa não sabe o que significa 80% do CDI. Para ela, uma coisa que rende 80%, tá muito bom. 80% tá muito bom. Mas não é assim que funciona. Entendeu? As pessoas não sabem o que é um CDI. O que significa isso. O que CDI tá atrelado à taxa? O que é taxa C? O povo não sabe. E olha que eu falo todo dia quase, hein? Mas eu preciso da ajuda de vocês para poder chamar essa galera para vir para a Revolução Financeira. Tá? Então nós vamos ter... Eu vou dar exemplo para vocês têm noção do que está acontecendo. Cada barbaridade. O Flávio falou, galinha enche o bico. É de grão em grão. Então vamos sim que dar importância. Mesmo que com poucos. É claro. Porque é esse pouco, né, que a gente tira ali, né, ali no cartão, ali na taxa, aquilo outro. Isso faz diferença. Gente, isso é o feijão com arroz que nós temos que aprender, sabe? Pra gente começar a ter visualizar, né? Ter uma visão do código X. Mas a gente precisa, assim, começar fazendo feijão com arroz. Beleza? Então, dia 5, 6 e 7 de outubro, aqui no YouTube. Mas para você participar, eu vou deixar aqui na descrição aqui dessa live, desse vídeo, tem o link para fazer a inscrição, para você receber o link dos vídeos quando começar a aula, beleza? Nós vamos ter atividade, eu vou passar material para vocês nesses dias, então conto com vocês aí para vocês também me ajudarem a divulgar e faça a sua inscrição no link, tá? No Instagram também, lá no meu Instagram, tem o link na bio. Então eu espero vocês, quero agradecer muito vocês que estiveram aqui hoje. E depois comentem, tá? O que vocês acharam aí. Deu pra gente trocar uma ideia sobre o Código X. Tem muitos códigos ainda aqui neste livro, que eu estou, assim, ansiosa para continuar lendo, sabe? Tem muito código, sabe? Ou, só quando você lê, assim, o título dos capítulos, você já fica imaginando, sabe? Mas eu sei que lá pra frente a gente vai falar de vários tipos de renda. Então é um livro que tem muito a ver com o que a gente fala aqui nesse canal de educação financeira. E educação financeira, igual eu falei com vocês, né? Não é só investir em ações, em tesouro e gastar menos do que você ganha e por aí vai. É muito mais do que isso, né? A gente tem que entender, é uma mudança de mentalidade que tem por trás disso tudo, né? Então, assim, eu acho muito bacana e eu sempre vou vir compartilhar com vocês aqui alguns códigos, beleza? Tem muito código, tá? Mas aos poucos a gente vai passando, beleza? Top, muito boa essa live, código X, parabéns. Então não esqueçam e comecem a colocar o código X na vida de vocês, que é começar a identificar quem são as pessoas que são os outros sinais da matemática. Flávia tá aí, né? Flávia é matemática, formada em matemática. Então, os outros sinais da matemática. Tomem cuidado com pessoas que são somadores. Tomem cuidado com pessoas que são subtradores. Tomem cuidado com as pessoas que são divisores, tá? Então, comecem a focar e ficar perto de pessoas multiplicadoras. Então, a primeira coisa, começar a identificar quais são esse tipo de pessoas que está perto de você. Quando você vai fazer negócios, começam a reparar isso. E começa a visualizar a multiplicação nas coisas, nos negócios, nas oportunidades. Certo? Então, comecem a visualizar o código X nas coisas. E multiplique um inteiro por um outro inteiro pleno. Tá? Não ficam multiplicando nada com alguma coisa que é abaixo de zero. Ou menos que 1, na verdade, né? Então, se você multiplicar 1 com meio.
Se você multiplica 1 com 0, 0 com 1, 0. Então, tomem cuidado com isso, tá? Por trás desse código X tem alguns outros códigos em relação a investimento, tá? Que dá pra gente falar, sabe? Então, ele gosta muito de falar, que eu acho muito legal. Ele fala assim, que o dinheiro, para multiplicar, para você ter filho, gente, eu vou falar. Para vocês terem filho, para poder ter filho, o que tem que fazer? Tem que transar, não tem? Então, multiplico a fêmea com o macho, transa e dá fruto. Multiplica, dá filho. Então, o Pablo, ele gosta de falar muito que o dinheiro da gente também tem que ter essa relação. O dinheiro é macho. Você tem que achar a fêmea para cruzar com esse dinheiro e fazer esse dinheiro multiplicar e dar fruto e dar filhos. Então, tomem cuidado aonde você está pegando o seu dinheiro que é macho, com quem que você está botando o seu dinheiro para cruzar. Se você estiver botando seu dinheiro para cruzar com outro macho, seu dinheiro não vai frutificar. Agora, se você botar o seu dinheiro que é macho para multiplicar, para cruzar com uma fêmea, então qual que é nosso papel? Junto com o código X, começar a identificar quais são as fêmeas que nós temos que correr atrás para fazer o nosso dinheiro macho cruzar e dar mais filhos, dar mais frutos, certo? Então, por exemplo, hoje, terra, fazenda, a fazenda é fêmea, o dinheiro é macho, a fazenda é fêmea. Quando você coloca os dois para cruzar, vão te dar filhos, vão te dar frutos, certo? Aplicações financeiras hoje, bolsa de valores, tudo que você vai aplicar o seu dinheiro é fêmea. O dinheiro é macho, as aplicações são fêmeas. Então, quando o dinheiro cruzar, ele vai te fazer multiplicar dinheiro. Então, quando você for colocar o seu dinheiro em algum lugar, comece a observar com quem ou com que você está fazendo o seu dinheiro cruzar e fazer com que esse dinheiro multiplique ou não, né? Vai dar mais filhos, vai dar mais frutos, né? Então, dinheiro é macho, empresas são fêmeas, é um tipo de investimento também, onde você vai fazer o dinheiro cruzar e multiplicar, e dar frutos e dar filhos, tá? Esse código é pesado demais, o dinheiro é macho e você tem que achar a fêmea para cruzar com esse dinheiro e fazer esse dinheiro virar mais dinheiro para você. Porque a gente vai chegar lá na frente e vai fazer com que esse dinheiro, vários cruzamentos vão te dar rendas diferentes para você viver dessas rendas, certo? Então, esse código é pesadaço. Vocês anotem isso aí para vocês não esquecerem. Tudo que eu vou fazer agora eu penso, meu dinheiro é macho, qual fêmea que vai cruzar com ele para fazer o meu dinheiro dar filhos, me dar mais filhos, me dar mais frutos, né? Então, como diz o Pablo, o dinheiro tá querendo ali, você pergunta a ele, você vai cruzar ali, você vai voltar com mais filho ou não? Vou voltar com mais filho, então pode ir. Não, vou cruzar, você vai voltar com filho? Não, não vou cruzar com filho não, só tô indo ali divertir, então você não vai não. Então, gente, isso é uma forma figurada de exemplificar, mas me fez toda a diferença na minha visão multiplicadora, de começar a enxergar as coisas como código X, beleza? A Yasmin falou que top demais, não é, Yasmin, esse código? Pega aí e anota, hein? Ela falou, top, muito boa essa live, código X, parabéns. Galera, é isso. Então deixa o like aí nessa live. Se vocês curtiram aí, né? E compartilha, né? Yasmin chegou aí, Yasmin voltou. Yasmin, estamos finalizando, tá bom? E volta. Na hora que encerrar a transmissão, você volta e assiste de novo a live. E deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar o que vocês acharam. E façam a inscrição de vocês para a Revolução Financeira. Semana de Revolução Financeira, dia 5, dia 6 e dia 7 de outubro de 2020. O link para inscrição tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu espero vocês porque eu quero que vocês façam comigo
parte comigo da revolução financeira, beleza? Então, compartilhem com as pessoas tudo que vocês têm aprendido. O que vocês aprenderam nessa live hoje, compartilhem, entendeu? Comenta com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o colega de trabalho, com sua mãe, com qualquer pessoa, tá? Se alguma coisa ajudou vocês a melhorarem um pensamento, pensou alguma coisa diferente, em tudo que vocês estiverem aprendendo, assistindo, compartilhem com alguém. Yasmin falou, com certeza, o pouco que já vi, já quero esse livro. Gente, se vocês tiverem oportunidade, sim, adquiram o livro. Eu não terminei de ler, igual eu falei com vocês no início, que eu falei que quando eu terminasse de ler eu ia vir compartilhar, só que não faz sentido, sabe? É claro que quando eu finalizar, eu vou juntar todos os códigos e vou ter uma clareza maior também. É claro que eu vou vir e vou falar, ligar os pontos dos códigos. Mas não faz sentido eu esperar eu ler tudo para poder vir compartilhar, né? Então a minha ideia é lendo e compartilhando o que eu achar que faz sentido eu compartilhar, né, com vocês. Então, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal. Yasmin aí, se ainda não é inscrito no canal, não deixe de inscrever no canal. Isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Pessoal, então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live, beleza? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.